Olá a todos, eu sou o Miguel Martins, obrigado por estarem cá. Sou, sou investigador da AIM e do CAUL, o Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, e estou neste momento a fazer o meu doutoramento, em que o meu foco é criar e ajudar a melhorar métodos já existentes para exatamente isto, para estimar o tamanho da população de animais selvagens. O meu foco é muito no meio marinho, como não deveria surpreender ninguém, tendo em conta a instituição com que estou afiliado. E, portanto, vou dar vários exemplos de animais marinhos e de, e de como nós podemos estudar a sua abundância, mas estes métodos que eu vos vou falar são aplicados tanto em meio marinho como em meio terrestre, ok? Ahm, Espero que vocês todos estejam a ouvir perfeitamente bem, espero que consigam seguir-me. Se tiverem alguma pergunta sobre aquilo que eu estiver a falar, por favor, não hesitem, levantem a mão e falem. É tranquilo, podemos fazer isto ser uma palestra um bocadinho mais dinâmica. E portanto, vamos então começar. Portanto, em primeiro lugar, aqui só para revermos os tópicos que vamos falar, nós vamos falar sobre o porquê de saber e de querermos controlar tamanhos de populações de animais selvagens, alguns métodos, e eu vou destacar três que são métodos importantes altamente usados em trabalho científico. Um deles que provavelmente muitos de vocês já ouviram algumas variantes, que é o método captura-recaptura. Outro que, pelas pessoas que estão aqui e que eu conheço, já o fizeram de certeza, que é a amostragem por distâncias. E depois também estimação de abundância ou de densidades por monitorização acústica passiva. Depois de vos falar destes três métodos principais, também vos vou falar de outros métodos que começam a surgir, mas estes são três métodos super importantes e altamente usados neste tipo de estudos. Depois vamos fazer um resumo final e vai haver tempo para ainda mais questões, mas por favor, se tiverem alguma questão, não tenham problemas em falar, ok? Portanto, porque é que queremos saber e ou controlar o tamanho de populações de animais? Bom, nós temos cada vez mais uma pressão política e social para. Bom, eu vou pedir para não escreverem no ecrã, se faz favor. Ahm, Nós temos cada vez uma maior pressão política e social para proteger o meio ambiente. Um, Isto aqui são alguns objetivos do Pacto Ecológico Europeu, ou seja, são objetivos que englobam todos os países da União Europeia, e que incluem proteger a biodiversidade e os ecossistemas, reduzir a poluição do ar, transitar para uma economia circular, melhorar a gestão dos resíduos sólidos, etc. Mas a grande questão aqui, para além da parte política, é que nós vivemos no planeta Terra e nós dependemos daquilo que o meio ambiente e que os ecossistemas nos têm para providenciar. Chamamos a isso os serviços dos ecossistemas. Podem ser de suporte, mas eu vou-me focar agora um bocadinho nos de provisão. Provisão são os serviços de ecossistemas em que nós estamos a retirar diretamente recursos do ecossistema para consumo. Um exemplo muito claro e que provavelmente toca na vida da maior parte das pessoas que estão aqui é as pescas. Nós vamos ao meio ambiente e retiramos animais, os peixes, do meio para o nosso consumo. Isto é um serviço de provisão que nós estamos a retirar animais de uma população selvagem para o nosso consumo próprio. Os ecossistemas também podem ter serviços de regulação, ou seja, estes serviços não é tanto para o nosso consumo direto, mas regulam o meio ambiente em que nós vivemos e é o que o faz ser saudável. Tenho aqui dois exemplos. À esquerda temos
um pássaro com sementes com uma fruta na boca, e as aves são, de um modo geral, grandes disseminadores de sementes, o que os faz reguladores do ecossistema, do crescimento florestal, e da disseminação de sementes e de plantas a largas escalas espaciais. Outro exemplo que eu vos dou de regulação, se calhar alguns de vocês já ouviram falar, é o chamado Whale Pump, que é um serviço de regulação por parte de grandes estácios que regula, neste caso, ou ajuda na regulação de oxigênio atmosférico e principalmente captação de dióxido de carbono e a sua sequestração para o fundo do mar, em que as baleias essencialmente comem em profundidade, vêm à superfície para respirar, onde excretam, e esse excremento é usado para o fitoplâncton crescer como nutrientes. O fitoplâncton, por sua vez, faz fotossíntese sequestrando mais carbono, o que providencia mais nutrientes para o mar e cria uma espécie de ciclo em que as baleias se depois vão alimentar do produto desses nutrientes e voltam a trazer nutrientes à superfície e estão sempre a sequestrar mais carbono. Depois também há serviços culturais. Provavelmente alguns de vocês gostam de fazer ecoturismo e já o devem ter feito. A observação de cetáceos em meio natural é uma indústria multimilionária a nível mundial, é feita em todos os continentes do mundo, e pessoas vão mesmo de propósito a sítios só mesmo para ver cetáceos, mas quem diz cetáceos diz outros animais. O birdwatching também é uma atividade uh, com grande aderência a nível mundial. E, portanto, os ecossistemas têm estes serviços, e no caso de populações de animais selvagens, acho que estes três serviços são muito fáceis de perceber como nos impactam. E, portanto, vamos passar aqui aos métodos e vamos começar. Nós, se queremos ter um ecossistema saudável, queremos saber como é que as populações estão, e, portanto, vamos começar com o método de monitorização, que é a captura-recaptura. Essencialmente, este método tem de ser utilizado para animais que têm marcas únicas ou que foram marcados por humanos. Quando eu digo marcas únicas, pode ser, por exemplo, no caso do leopardo das neves, que é o animal que está aqui nesta imagem. No caso do leopardo das neves, eles têm estas manchas chamadas rosetas, que são únicas de indivíduo para indivíduo e, portanto, podem ser reconhecidos por um método chamado fotoidentificação, e daí faz uma captura pela fotografia e recaptura-se um indivíduo numa fotografia noutra localização ou noutra altura. Aí aqui temos a primeira captura fotográfica e uma recaptura fotográfica. Às vezes, noutros animais, captura-se mesmo fisicamente o animal, ou seja, nós vamos atrás do animal, pomos-lhe uma marca. A marca pode ser, por exemplo, uma marca com tinta, pode ser uma tag, qualquer coisa que permita o reconhecimento do animal se ele for recapturado. As marcas podem ser físicas, podem ser genéticas, se nós tivermos amostras genéticas do animal que permitam reconhecer o indivíduo, e até podem ser acústicas, no caso de animais que produzam sons que são específicos para cada indivíduo. Um exemplo muito engraçado disto é de golfinhos em Sarasota Bay, que fica no outro lado do Atlântico, em que quase todos os animais da população são bem conhecidos, inclusive os sons que eles produzem, os signature whistles, que são sons específicos para cada indivíduo, e, portanto, isso permite reconhecer os indivíduos pelo som, o que permite fazer capturas do som do indivíduo e recapturas sucessivas ao longo do tempo. Isto é um método que pode ser relativamente barato. Qualquer um de vocês pode, por exemplo, anilhar uma ave. É relativamente barato em termos monetários. É barato, se vocês tiverem uma câmara, pode ser um investimento inicial, mas a longo prazo não é tão caro como aquilo que nós vamos falar a seguir. Acho que é bastante intuitivo de perceber, no sentido em que vocês conseguem perceber se capturarem e recapturarem indivíduos.
E nós já vamos depois ver como é que a partir daí conseguimos chegar a uma estimativa de abundância, mas pelo menos conseguem perceber, ok, eu consigo reconhecer indivíduos na minha população e, portanto, eu sei que à partida logo um número mínimo de animais que está e que de certeza que será maior do que isso. Pode ocorrer a qualquer hora. Com as marcas físicas convém ser quando há luz, mas marcas genéticas e marcas acústicas podem ocorrer a qualquer altura. Só que depois há os downsides, aqui a vermelho, que é a análise pode ser algo demorada, principalmente se tivermos que reconhecer os indivíduos e estar a analisar marcas naturais pode ser complicado. Se for uma marca criada por nós, em princípio é mais fácil. E pode ser algo bastante difícil de fazer para populações muito grandes. Normalmente este método, como é um método que nós precisamos de reconhecer indivíduos, e em particular quando estamos a falar de animais com marcas naturais, no caso dos leopardos das neves não há assim tantos. Portanto, se calhar não é muito problemático, mas caso vocês nunca tenham visto estimativas de abundância, por exemplo, de cetáceos, há cerca de 70 mil golfinhos comuns na costa portuguesa e, portanto, estarmos a fazer captura-recaptura de 70 mil animais não é a coisa mais fácil. E, aliás, esse número não foi obtido por este método de monitorização, foi por outro que já vamos ver a seguir. Um, e também vos poderia desafiar a tentarem fazer captura-recaptura dos pombos que há em Portugal e provavelmente nunca mais íamos sair daqui, porque são demasiados para este método ser feito. No entanto, é um método ótimo para populações pequenas, com aquilo que nós chamamos site fidelity elevada, ou seja, são animais que retornam aos mesmos lugares várias vezes, e regularmente. Métodos para populações fechadas, isto é, são populações em que não há indivíduos novos a entrar, ou se há, são raríssimos, e portanto são populações em que, havendo um indivíduo novo, é um nascimento dentro da população. Ou seja, para casos relativamente específicos, isto é um método que funciona muito bem. O que é interessante é que quando comparamos este método com os outros métodos que vamos falar à frente, as estimativas de abundância costumam bater certo. Portanto, como é que nós agora vamos estimar uma abundância a partir de captura-recaptura? E eu peço-vos desculpa caso vocês não estivessem à espera disto, mas fazendo eu parte do Centro de Estatística e Aplicações, eu tenho que falar aqui um bocadinho de contas e matemática, portanto, bear with me, mas vão ver que isto é relativamente simples. Basicamente, aqui o N corresponde ao número de animais que nós estamos a estimar dentro da população. O M é o número de animais que foram marcados dentro da população. O C é marcados pela primeira vez. O C é o número de animais que foram capturados pela segunda vez. E o R é o número de animais que foram recapturados. Tenho aqui este exemplo com umas tartarugas que vos vai ilustrar a ideia. Basicamente, vamos no primeiro dia e apanhamos 10 tartarugas e marcamos-las todas. Vamos um segundo dia ao campo e vamos apanhar outra vez 10 tartarugas aleatoriamente. E vamos ver quantas delas é que foram recapturadas. Neste primeiro exemplo, foram recapturadas 5 tartarugas. E, portanto, a nossa estimativa de abundância final, portanto, temos 10 animais marcados inicialmente, 10 animais capturados na segunda vez e 5 animais recapturados, dá uma estimativa do tamanho de população de 20 tartarugas. Esta é a nossa estimativa por captura-recaptura. Agora vamos ver o efeito de termos menos animais recapturados. Vamos supor, temos outra vez no primeiro dia marcámos 10 animais, no segundo dia voltámos a capturar 10 animais, mas desta vez só recapturámos 3. Ao recapturarmos apenas 3 animais, a nossa estimativa de abundância passa a ser 33,3 tartarugas. Portanto, algures entre 33 e 34 tartarugas é o que nós achamos que tem a nossa população. Portanto, basicamente, isto é o básico da captura-recaptura. O que nós estamos essencialmente a ver
é o número de animais marcados e a corrigi-los pela proporção exato, e a corrigi-los pelo inverso da probabilidade de nós os recapturarmos. Isto quer dizer que estamos a ter em conta o rácio de animais que nós recapturamos versus o que nós não recapturamos. Não sei se fui muito claro a explicar isto. Se não foi, por favor, digam que eu tento explicar outra vez. Mas essencialmente é isto: temos os animais que capturamos, tentar perceber quantos animais é que nós não vimos através do rácio entre os animais que nós capturamos e recapturamos. E assim temos uma ideia de quais são os animais que ficaram de fora que não vimos em nenhuma ocasião. Todos estes métodos têm depois margens de erro associadas. Eu não vou entrar nas margens de erro, isso é ainda mais complexo. Mas há sempre uma margem de erro associada a qualquer uma destas estimativas, ou seja, isto seria 33 tartarugas, mais ou menos, vou mandar à toa, tipo umas 5 tartarugas, ok? E portanto é assim que nós fazemos as estimativas de abundância por captura-recaptura, ok? Estamos claros? Passar para o próximo método. Se tiverem dúvidas, por favor, digam. Há aqui alguma no chat. Obrigado. Ok. Portanto, o segundo método é o método da amostragem por distâncias. Isto é um método amplamente usado em vários contextos, tanto em contexto terrestre como aquático e contexto aéreo, tanto aéreo, tanto para animais que voam, como aéreo de estarmos num avião ou num helicóptero a fazer este método de amostragem. Isto cria estimativas, aliás, não cria, pode criar estimativas não enviesadas de abundância. Um, Sempre que nós fazemos um trabalho científico, há vieses a terem que ser lidados, e exatamente o terceiro ponto é a razão para nós podermos eventualmente criar estimativas não enviesadas de abundância, que é podemos modelar a detectabilidade dos animais. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós podemos tentar perceber qual é a percentagem de animais que nós vimos daqueles que estavam no sítio por onde nós passamos. Por outras palavras, podemos tentar perceber quantos animais é que nós falhamos durante a nossa amostragem. Este método permite-nos ter estimativas no espaço e no tempo, que é algo ainda extra que as amostragens por captura-recaptura muitas vezes não conseguem dar. É um método não invasivo, ou seja, basicamente a forma como este método funciona e temos aqui esta linha, nós vamos numa linha, sempre a seguir a linha, vemos um animal e registamos a distância perpendicular à linha. Ou seja, a distância a 90 graus que o animal está da linha. Muitas vezes, e falando por experiência, isto é difícil de fazer no campo. Então o que é que nós fazemos? Nós registamos a distância do animal ao observador e registamos o ângulo a que o animal estava da linha. Ao registarmos essas duas coisas, através de trigonometria, nós depois conseguimos calcular a distância perpendicular à linha. Através da distância perpendicular, nós depois conseguimos modelar a tal detectabilidade tendo em conta a distância ao observador. A ideia é, se o animal estiver a 0 metros de nós vamos detectar o animal 100% das vezes, desde que ele esteja visível, certo? Se o animal já tiver a 2 km de distância, se calhar nós vamos detectá-lo muito menos. E é através de uma curva que nós fazemos com as distâncias a que fomos observando os animais que nós conseguimos estimar aquilo que nós chamamos uma probabilidade de detecção e também aquilo que é chamada a effective strip width, que é basicamente a largura ou a distância máxima à qual nós não falhamos animais. Que são coisas relativamente importantes um bocadinho mais para a frente, principalmente a probabilidade de detecção. Ok? Isto não é invasivo, exatamente porque nós não precisamos de mexer nos animais. Nós estamos a seguir a linha reta e o animal pode estar a qualquer distância, nós só temos que o detectar e registar.
tem várias aplicações, portanto, pode ser para estimativas no espaço e no tempo, pode ser para determinar relações entre as abundâncias dos animais e o ambiente. Portanto, é um bocadinho mais diverso do que a captura-recaptura. Nós não precisamos de conhecer os indivíduos. Este método assume que, portanto, nós estamos a seguir a nossa linha e se vimos um animal e nós, uma coisa que é importante no protocolo experimental para este método é que nós estamos a seguir uma linha a uma velocidade tal que é mais rápido do que a velocidade que os animais tipicamente vão fazer, os animais que nós queremos estudar, o que significa que os animais que nós estamos a ver à frente da linha não são os animais que nós vimos atrás. E a distância entre linhas tem de ser grande o suficiente para ser irrealista dos animais terem passado de uma linha para a outra. Não sei se isto aqui fez sentido, espero que tenha feito, mas basicamente a ideia é, nós, antes de sequer estarmos no campo, nós já definimos um protocolo que não permite que nós estejamos a observar sempre os mesmos animais. Portanto, isso permite-nos trabalhar com indivíduos desconhecidos. No entanto, é um método que pode ser caro. Se pensarmos, por exemplo, que queremos fazer a amostragem por distâncias em, num espaço muito grande, numa área muito grande, provavelmente no meio terrestre vamos precisar de um jeep normalmente usa-se um jeep. Podemos precisar de um helicóptero ou de um avião, tanto em meio terrestre como meio aquático. Em meio aquático, muitas vezes são precisos barcos com uma altura grande o suficiente para nós podermos ver longe e barcos grandes o suficiente para poderem percorrer grandes distâncias. Portanto, pode ser um meio logisticamente caro. E as condições têm de ser restritas, ou seja, têm de ser condições ótimas para nós vermos os animais, para nós os podermos detectar. Nós podemos, aqui um pequeno caveat, nós podemos incorporar as condições de visibilidade quando estamos a tentar perceber a nossa probabilidade de detectar animais. Ou seja, vamos supor que a maior parte do tempo estava céu, não havia nevoeiro, mas houve um dia da amostragem que houve nevoeiro. Nós podemos incorporar isso e ter isso em conta. É um bocadinho mais complexo, principalmente para depois lidar com a incerteza associada à nossa estimativa de abundância, mas é algo que pode ser feito, ok? Mesmo assim, tipicamente condições muito ótimas para a observação, ou seja, tem que estar boa visibilidade, não pode haver nevoeiro no mar. O mar tem de estar calmo para que toda a perturbação da superfície tenha de ser provocada por seres vivos e não, por exemplo, pelo vento. Condições ótimas, ok? Portanto, aqui temos a modulação da detectabilidade, que nos permite ver quantos animais é que não foram vistos, e basicamente tem aqui esta imagem em que tem a probabilidade de detecção em função da distância perpendicular à linha. E a ideia era aquilo que eu vos estava a explicar. Quanto mais perto da linha, portanto nos 0 metros, por exemplo, a probabilidade de detecção é de 1 ou de 100%. À medida que nos afastamos, essa probabilidade vai descendo. E se nós podemos pensar nesta imagem, neste gráfico, o que está cinzento são os animais que nós vimos e o que está com este tracejado são os animais que nós não vimos. E o que isto nos permite fazer é corrigir as nossas contagens em função do número de animais que nós não vimos. Ok? Portanto, nós depois podemos fazer a nossa estimativa de abundância através de duas formas. Uma é design-based, que indica apenas estimativas de abundância. Esta estimativa basicamente faz o nosso. Este E de N significa estimativa do número de animais. Portanto, a nossa estimativa do número de animais é dada pelo número de animais que nós vimos, vezes a área total da nossa área de estudo, a dividir pela probabilidade de detectar animais, vezes a área que nós percorremos. Como exemplo, vamos imaginar que nós vimos 50 animais em 100 quilómetros quadrados. Aliás, desculpem, 50 animais, mas
a nossa área de estudo tem 100 quilómetros quadrados. A nossa probabilidade de detecção é de 0,5. Isto quer dizer que nós vemos 50% dos animais. Por outras palavras, a cada animal que nós vemos, há um que nós não vimos. Ou seja, é expectável que seja o dobro do que nós vimos. E que, dos 100 quilómetros quadrados que era a nossa área de estudo, nós só passámos por 50 quilómetros quadrados. Isto dá-nos, no fim, fazendo esta conta, uma estimativa de cerca de 200 animais. Ou seja, vimos 50 animais em 50 quilómetros quadrados, a nossa probabilidade de detectar animais é de 0,5, portanto, em princípio, haveria 100 animais nesses 50 quilómetros quadrados. Como a nossa área de estudo tem 100 quilómetros quadrados em vez de 50, temos que duplicar então o número de animais e daria 200. Conseguiram-me seguir? Querem que eu explique isto de novo ou perceberam? Ok. E tudo bem. Obrigado. Obrigado, Tomás, pela mensagem. Depois temos outra maneira de usarmos a amostragem por distâncias, que é a model-based. Obrigado, Jorge. Que é model-based. Basicamente, isto é um método em que nós usamos um modelo para vermos como é que a abundância pode variar no espaço e no tempo e também como é que ela pode variar de acordo com o meio ambiente. O que é que isto nos permite fazer? Permite-nos ver quais são áreas importantes para os animais, ou seja, áreas em que há grandes agregações de animais, isto no espaço. Permite-nos ver, se tivermos feito a mostragem no mesmo sítio, mas várias vezes ao longo do tempo, permite-nos ver se essa abundância muda no tempo também e se muda no espaço e no tempo ao mesmo tempo. E se tivermos em conta variáveis ambientais como a temperatura, a produtividade, nós até podemos prever para o futuro e fazer previsões de como é que a abundância espacial dos animais se pode vir a alterar, como por exemplo as alterações climáticas. Tendo em conta o viés da amostragem, ou seja, isto tem sempre em conta o esforço que nós tivemos em cada parte do nosso percurso da amostra. Ou seja, se nós tivemos, vou dar um exemplo do mar, se nós estivermos a fazer linhas ao longo da costa portuguesa, isto vai sempre ter em conta o número de quilómetros quadrados que nós percorremos em cada parte da costa portuguesa. Ok? E, portanto, nós depois podemos obter mapas como estes. Oi? Pronto, eu vou-vos pedir, não é muito relevante, vocês podem, não vale a pena tirarem aqui uma fotografia a isto, porque isto são mapas que ainda não foram revistos, isto está num artigo que foi submetido há uns meses atrás, que ainda está em revisão, portanto podem ser sujeitos a mudança e, portanto, nesse sentido não são muito úteis para vocês, mas isto são mapas de densidades que eu fiz para uma espécie de golfinho aqui para Portugal continental, mostrando exatamente uh, como é que as densidades se alteram. Quando eu digo densidade, densidade é número de animais por quilómetro quadrado, ou por unidade diária. Portanto, a amarelo quer dizer que há muitos animais nessa zona, azul muito escuro quer dizer que há muito poucos animais, quase zero. E, portanto, nestes mapas, isto são mapas da zona económica exclusiva e aquilo que o modelo prevê que seja a distribuição das abundâncias deste golfinho, basicamente conseguimos ver que no verão o golfinho fica muito mais restrito a zonas perto da costa e que no resto das estações do ano se expande um bocadinho mais para fora. Posso-vos dizer, já que estes modelos também prevêem que este golfinho não se vai dar muito bem com as alterações climáticas, uma vez que tem uma preferência por temperaturas mais baixas de água. O modelo prevê uma queda abrupta da abundância desta espécie de golfinho a partir dos 19, 20, 21 graus. E, portanto, qualquer coisa acima disso, o golfinho tende a evitar essa área. E, portanto, estamos à espera que este golfinho tenha
hum, nas próximas décadas, tenha uma tendência cada vez mais para migrar para norte e ficar cada vez menos presente em Portugal continental. E pronto, isto é uma das coisas que estes modelos nos permitem ter. Os resultados destes modelos, como vos disse, para este caso particular, ainda estão sobre revisão, portanto podem vir a ser alterados, mas estejam atentos porque pá, espero que mais tardar no início de 2026 o artigo esteja publicado. Ficou percebido aqui a amostragem por distâncias? Posso passar para o próximo? Ok. Obrigado, Diana, pelo thumbs up. Passar para o próximo. Hum, obrigado, Maria. Portanto, temos outro método que é a monitorização por acústica passiva, também conhecido por PAM, em inglês, Passive Acoustic Monitoring. É um método muito recente, começou a ser mais usado a partir de 2012. Também permite estimativas não enviesadas de abundância, porque permite modelar a detectabilidade dos animais e permite ter em conta a área que é percorrida ou a área que cada hidrofone ou microfone ou aparelho que capta o som consegue chegar, permite fazer estimativas no espaço e no tempo. É completamente não invasivo. Isto só tem que pôr um aparelho ahm, que registre som num sítio. Não tem grande esforço humano do ponto de vista de implementação, mas pode ter um grande esforço do ponto de vista tecnológico e, como vocês podem ver a vermelho, no elevado processamento. É um método que pode ocorrer a qualquer hora do dia, porque não depende da nossa capacidade de ver os animais, isto é detecção pelo som, e em princípio os animais produ- podem ser detectados pelo som a qualquer hora do dia. Novamente estamos a falar tipicamente de indivíduos desconhecidos, mas como vos disse, se for uma população pequena, no caso da captura-recaptura, podemos trabalhar acusticamente com recaptura-recaptura e conhecer indivíduos, mas isso são mais casos de estudo do que propriamente uma coisa generalizada, ok? Portanto, tipicamente indivíduos desconhecidos. É um método caro, porque aparelhos que registrem som com a qualidade que nós queremos não costumam ser baratos. E se nós queremos fazer isto amplamente em grande território, pode sair bastante caro. E pronto, tem esta parte de elevado processamento, porque se estamos a registar sons durante longos períodos de tempo, o volume de dados é absolutamente enorme. Portanto, podemos ter aqui, isto aqui é um espectrograma. Ahm, vocês, se calhar, nunca viram isto, alguns de vocês provavelmente já viram. Basicamente, isto é uma forma de nós convertermos o som em imagens. Isto aqui é uma baleia de bossa a cantar. Eu não tenho o som para vos reproduzir, infelizmente, mas era mais giro se assim fosse. Mas isto é convertendo o som de uma baleia de bossa para imagens. Este método assenta numa coisa super importante, que é a taxa de produção de som. Ou seja, nós temos, antes de sequer fazermos alguma coisa no nosso estudo, temos que saber quantos por intervalo de tempo de animal produz. Obviamente, isto pode mudar com a atividade do animal, há variação entre indivíduos, mas a ideia é se tivermos um período de amostra longo o suficiente, um período de amostra longo o suficiente, em média, aquela espécie há de produzir, por exemplo, 10 sons por segundo. Ok? Basicamente, essa é a ideia. Ahm, portanto, obviamente, para termos um volume de dados grande o suficiente para chegarmos a essa média, é preciso mesmo termos muitas horas de gravações, daí a detecção e classificação automática de sinais ser tão importante, em que basicamente a ideia é, nós temos, ahm,
nós temos diferentes animais a produzir sons, temos sons também antropogénicos, temos sons do meio ambiente também, e a ideia é nós termos, por exemplo, usa-se muito cada vez mais, modelos de machine learning que foram treinados através de sons dos animais conhecidos para classificarem ou não os sons do que nós damos, e ocupam-nos bastante tempo de processamento e nós temos já uma ideia do que é que vamos obter. Obviamente, estes métodos não são perfeitos, e daí aqui nesta equação estar esse F é basicamente uma probabilidade do modelo de nós errarmos a nossa classificação do som. Ou seja, isto incorpora nós já sabermos que às vezes erramos. Aqui eu dei, por exemplo, 10% erramos o som, dizemos que ou era um animal quando não era, ou que não era um animal quando era, ter um 10% de erro. Pronto, isto aqui a título de exemplo. E de resto é muito semelhante à amostragem por distâncias, em que temos o N pequeno é o número de sinais, a área grande é hum, a área de estudo, um menos F é um menos a probabilidade de nós errarmos, e depois temos a probabilidade do hidrofone ou do aparelho, o dispositivo que capta sons, de detectar animais em si. Temos a área que o aparelho consegue cobrir e finalmente temos o R, é a taxa de produção de sons. Ou seja, o N é o número de sinais, o R é quantos sinais são produzidos por intervalo de tempo. E portanto, fazendo as contas com este exemplo, daria para 18 animais. Se tivéssemos 10 sinais com uma taxa de produção de som de 2 sons por unidade de tempo, uma área uma área total de 10 quilómetros quadrados para uma área coberta de 5 quilómetros quadrados, uma probabilidade de erro de 0,1 e uma probabilidade de detecção de 0,5, temos no fim 18 animais na nossa população. Uma conta um bocadinho mais complicada, mas que se chega lá. Mas não se fiquem por aqui, porque começam a surgir novos métodos. Estes métodos são chamados, quem lhe chama Data Fusion, eu prefiro o termo Data Integration, integração de dados, que permite usar diferentes fontes de dados para um fim comum. Há este artigo que saiu em dezembro do ano passado, Assessing Marine Mammal Abundance Through Data Fusion. Basicamente, neste artigo, eles usaram amostragem por distâncias e a detecção, a monitorização acústica passiva. Neste exemplo, essencialmente o que eles tinham era, andaram com um avião a fazer linhas e fizeram a amostragem por distâncias para detectar baleias francas, que é uma espécie de grande baleia, uma baleia de barbas, neste caso a baleia franca do Atlântico Norte. É uma espécie criticamente em perigo. Mas, na mesma área, também tinham hidrofones que captavam o som da baleia. E os hidrofones conseguiam ajudar os investigadores a ver se as estimativas de abundância visuais batiam certo com as estimativas de abundância por som. Mais ainda, o que é fixe nisto é que eles conseguiam criar modelos separados, um modelo que é aquilo que os hidrofones dizem ser a distribuição das baleias, aquilo que a amostragem por distâncias diz ser a distribuição e a abundância de baleias, ver se os dois modelos batem certo e juntar a informação que os dois modelos trazem num modelo comum que reflita melhor a realidade. Ou seja, estamos a juntar o melhor de dois mundos. Eu estou a fazer isto para ser muito simples, mas não é. Isto é super complexo, mas é super excitante. Porque, basicamente, o que isto quer dizer é, podemos ter pessoal a fazer recolha de dados de forma diferente e que nem precisa de ser standardizada, mas que podemos juntá-los porque eles têm informação sobre um processo, neste caso, a distribuição da abundância das baleias. Ainda mais fixe, e este aqui é de um artigo de 2025, que é algo que está a surgir, é nós integrarmos dados de fontes diferentes e usando espécies diferentes. Aqui neste caso, o que eles fizeram foi, usaram
dados de diferentes espécies de animais do fundo marinho e criaram relações usando diferentes fontes de dados, criaram relações entre a distribuição no espaço de um animal em relação ao outro e tendo em conta desfazamentos temporais. Ou seja, vamos imaginar, aqui estão a falar de corais e esponjas, mas eu vou dar um exemplo de um predador presa. Vamos imaginar que, por exemplo, nós queremos saber quando é que os leões chegam em grande abundância a uma certa zona e nós podemos, através deste método, modelar a abundância dos leões em função de, por exemplo, a abundância de zebras, ah, mas a abundância de zebras de tipo uma semana atrás, que é as zebras precisam de chegar lá antes para depois os leões lá irem. E portanto, isto é um método novo a começar a surgir, mas que permite fazer esta modelação de termos relações ecológicas a entrarem para a nossa estimativa de abundância. Porque é que isto é muito bom? Porque nós, assim, podemos monitorizar todo um ecossistema em conjunto para chegar a estimativas de abundância de diferentes espécies, ao mesmo tempo ou em separado, dependendo de outras espécies, refletindo ainda melhor a cadeia trófica do ecossistema. Isto é muito mais fácil dito do que feito, porque, primeiro, é um método do ponto de vista computacional e do ponto de vista estatístico bastante complexo, mas, por outro lado, é um método que, por si só, necessita da existência de diferentes fontes de dados que muitas vezes não estão disponíveis à resolução espacial e temporal que nós precisamos. Mas não deixa de ser algo excitante para no futuro nós podermos ter uma visão cada vez mais íntegra daquilo que são os nossos ecossistemas e do número de animais que está nos ecossistemas. Ok, espero que vocês tenham percebido o que eu tive a dizer aqui, porque há aqui, principalmente estes dois últimos artigos, eu devo confessar que eu não percebo para aí 70% deles. Portanto, se eu conseguir explicar o conceito minimamente bem e de uma forma cativante, já fico feliz. Existem outros métodos de abundância que eu vou aqui passar brevemente. Existe este que é o Quadrat Sampling. Basicamente, a ideia é fazemos quadrados aleatórios numa área de estudo e a ideia é muito semelhante à da amostragem por distâncias, mas sem uma detectabilidade. A ideia é nós temos um certo número de animais. Obrigado. Temos um certo número de animais na área que nós fizemos a amostragem, sabemos a área total e a partir do rácio entre a área da amostragem e a área total, chegamos a uma estimativa de animais. Bom, neste caso os animais são flores, mas chegamos a uma estimativa dos animais que há nessa área. Ahm, Isto é um método, por acaso, é muito usado em plantas, mas também pode ser usado em, por exemplo, animais sésseis, como pequenos moluscos, tipo mexilhões e bivalves por aí fora. Ok? E, bom, aqui a Sara Silva também está a dizer que utiliza-se imenso em insetos. Existe outro método que está a começar a ser cada vez mais utilizado, que é através do eDNA. Não é captura-recaptura através por genética, porque nós no eDNA não estamos a tentar reconhecer indivíduos. Aqui o eDNA, para vocês que não sabem, eDNA significa Environmental DNA ou ADN no ambiente. A ideia é que se tira uma amostra do ambiente, tipicamente uma amostra da água, porque a maior parte dos animais vão ter que passar por alguma fonte de água na sua vida, e através da quantidade de material genético que está na água, tenta-se estimar uma abundância, ou pelo menos, caso não haja um número certo de animais que se consiga chegar, um índice de abundância naquela área, ok? Através da quantidade de material genético que nós temos. Outros métodos interessantes, este eu adoro, que é através de imagens remotas. Isto é de um estudo também relativamente recente, em que basicamente eles tiram imagens, do espaço a colónias de pinguins, e a ideia é: nós vamos tentar a mostrar a colónia toda,
aqui o que eles fizeram e que achei super inteligente foi usaram imagens de diferentes fontes, inclusive imagens de satélite da colónia, para tentar estimar a área que a colónia ocupa, saber mais ou menos quantos animais estão agrupados, portanto, a densidade de animais na colónia, e aqui eles fizeram isto enquanto os pinguins fêmeas estavam no mar e os pinguins machos estavam a cuidar do ovo, e portanto tentaram perceber também quantos pinguins é que fariam parte daquela população, mas não estariam disponíveis. Portanto, isto também é um método muito utilizado, que é as contagens de colónias, ok? Portanto, nós contamos o número de animais que está presente numa colónia para inferir o tamanho da população. Temos também as contagens de animais migradores, ok? Portanto, a ideia é nós vamos para um sítio particular onde sabemos que uma grande parte dos animais que migram vai passar, tipicamente um corredor migratório, ficamos lá a detectar animais e temos as contagens dos animais naquele corredor e a ideia é que, em princípio, se é um corredor migratório importante para a espécie, vai refletir de alguma forma robusta o número de animais que faz parte da população. Estamos a falar de, se calhar, índices de abundância e não tanto uma abundância total, mas ficamos com uma ideia de quantos animais há na população e, mais importante do que isso, até conseguimos ter uma ideia da variação entre vários anos da abundância dos animais que passam pelo corredor migratório e, portanto, conseguimos ter uma ideia da tendência populacional. Portanto, aqui para finalizarmos aqui as nossas ideias, basicamente, monitorizar o tamanho das populações de animais selvagens não é nada fácil. Implica uma recolha de dados algo regular. Quando eu digo regular, não é todos os dias, mas pelo menos entre alguns anos é preciso ter. Se estamos a falar de décadas, já se torna mais difícil de monitorizar, mas se calhar a cada 2 anos é uma coisa importante. E também é algo que depende de população. Se forem populações criticamente em perigo, se calhar deve ser feita essa monitorização bastante regularmente. É preciso elevado processamento de dados, pessoal especializado que consiga encontrar os animais, portanto, no campo, mas também pessoal especializado para a análise de dados, porque, tal como está aqui o quarto ponto, a análise de dados é sofisticada e mais difícil do que obter ah, uma estimativa pontual da abundância dos animais, ou seja, dizer são à volta de 100 animais, por exemplo, mais difícil do que isso é chegar às margens de erro e ter em conta todos os problemas que podem surgir da recolha de dados. Ok? Mas isto é super importante, tem implicações nas nossas vidas. A pesca é o exemplo que eu gosto mais de dar, porque nós portugueses temos uma cultura pescatória muito forte e nós estamos dependentes, para termos pesca todos os anos, estamos dependentes de uma boa monitorização do nosso pescado. Tem efeitos socioeconómicos e tem efeitos políticos. Nunca esquecer que nós, seres humanos, e bom, a maior parte de vocês provavelmente já tem esta mentalidade, mas nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente. Não somos algo que está fora e, portanto, o meio ambiente é a nossa casa e nós precisamos dele para sobreviver. E, portanto, proteger e monitorizar o meio ambiente é proteger e monitorizar-nos a nós próprios. E, portanto, é isto que eu vos tinha para falar. E se tiverem alguma questão, por favor, podem colocá-la agora. Se não tiverem, podem sair e eventualmente, se depois se lembrarem, podem também mandar um e-mail para o info da AIM que eu poderei vos responder mais tarde. Obrigado. Ok, está aqui uma pergunta do Tomás. Tendo em conta que uma muito importante porção das pescas em Portugal se baseia em grandes cardumes de pequenos peixes pelágicos, quais seriam os métodos mais adequados para saber o tamanho destas populações? Qual usarias? Tomás, isso é uma ótima pergunta, mesmo muito boa. Tipicamente, o que se usa nas grandes pescas, e nas grandes pescas nós normalmente não usamos índices de abundância, como por exemplo a biomassa, em vez de estarmos a falar de animais, números de animais, porque a biomassa é mais fácil também de passar para os pescadores. Os pescadores não vão estar a contar peixes, mas vão medir
quando vão pesar a pesca deles, mas o que se usa muito é métodos acústicos, portanto, usa-se PAM muito. Sabe-se mais ou menos quais são os sinais que os peixes mandam. Outro método que se usa é não quando os peixes já estão adultos, mas faz uma recolha dos ovos dos peixes e isso dá-te, principalmente em peixes que têm ciclos de vida muito curtos, isso dá-te uma ideia do número de peixes que vai nascer na próxima época e que vão ser peixes que vão estar disponíveis para a pesca. Portanto, fazes essa amostragem, é uma amostragem indireta da população de animais que tu vais ter no futuro através de animais, através dos ovos que foram depositados nesse ano. Hum, voltando aqui ao método acústico, tu podes fazer a acústica pelos sinais que os peixes mandam. Outra coisa que tu podes fazer e que é a acústica que os peixes refletem, em que a ideia é tu usas sonares para detectar grandes cardumes e através da produção de som acústico que eles mandam, tu consegues estimar o tamanho do cardume. É ligeiramente, a ideia é um bocado diferente de tu estares a ver os sinais que os peixes realmente produzem versus os sinais que tu mandas e os peixes emitem e a forma que o sinal que é refletido. Exatamente, Jorge. As campanhas acústicas do IPMA são um exemplo disso. Espero ter. Tomás, então estavas a gozar com a minha cara. Te querias era ver se eu sabia alguma coisa de peixe. Agora, era só para saber. Os gajos estão sempre a tentar apanhar-me. Bom, se vocês tiverem perguntas com rasteira, já perceberam que eu respondo na mesma, ok? Pronto, obrigado. Ok, já alguma vez puseste em prática métodos de captura-recaptura em campo, em que animais e espécies fizeste? Eu já fiz recolha de dados para captura-recaptura, todos eles foram para cetáceos, na costa sul de Portugal, em particular os animais mais os melhores animais para os quais eu fiz captura-recaptura foram algumas espécies de golfinho, como o ruacho corvineiro, a orca e o grampo, que são animais que são. Bom, no caso da orca, a nossa população é bastante pequena e, portanto, é fácil de saber quais são os animais. No caso dos ruaços corvineiros e dos grampos, são animais muito bem marcados e, portanto, é muito fácil de reconhecer os indivíduos. Depois, dentro de grandes baleias, também já recolhi alguns dados para algumas baleias de barbas, a baleia anã, a baleia de Bride, ou Brude, é assim que se devia pronunciar, e a baleia comum. Portanto, esses são os principais animais para os quais eu já fiz recolha de dados para captura-recaptura, mas ainda não tive o prazer de analisar os dados que recolhi para eles. Mais alguma pergunta? Ok, aqui a Maria pergunta: sabes se é possível utilizar as marcas tipo Saddle Patch das baleias piloto para Foto ID? Ótima pergunta, Maria, e estares a falar de baleias piloto é uma coisa que me toca bastante. Para vocês que não me conhecem, que é a maior parte de vocês, as baleias piloto são o meu animal preferido e, portanto, sim, é possível utilizar as Saddle Patches das baleias piloto. Ah, Há que notar que no caso das Longfin Pilot Whales, portanto as globicefalamelas, no hemisfério norte a prevalência da saddle patch não é tão elevada como no hemisfério sul, portanto há muitas delas que, ou seja, o que eu quero dizer é, no hemisfério norte as globicefalamelas não têm tantas saddle patches, há indivíduos que não as têm de todo, mas podem-se usar marcas de pigmentação, tal como o exemplo das rosetas dos leopardos das neves,
podemos usar nas baleias piloto várias marcas. Para elas eu recomendaria usar a mancha pós-ocular. Elas podem ter parece uma espécie de risco no olho, é muito mais pronunciado aqui nas nossas águas, nas baleias piloto tropicais, as Globicefala macrorhynchus, do que nas melas, mas pode ser usado. A saddle patch, portanto, a saddle patch é uma mancha de pigmentação atrás da barbatana dorsal, e nas baleias piloto tropicais, as macrorhynchus, elas também têm algo que é chamado a capa dorsal, que é uma mancha que liga a saddle patch à mancha pós-ocular. E, portanto, essas pigmentações todas elas podem ser usadas. Algum cuidado no caso das pigmentações nos estácios, que é as pigmentações são muito mais visíveis em muito boas condições de luz e às vezes, por exemplo, no nevoeiro podem passar muito despercebidas, e nas baleias piloto que podem ter uma pigmentação um pouco uma pigmentação não muito conspícua, às vezes não é muito visível em nevoeiro, portanto ter cuidado, mas depois há as outras marcas físicas como cicatrizes, cortes, e chega-se à identificação. Mas voltando à pergunta original, as marcas de pigmentação que os animais têm, do modo geral, e no caso das baleias piloto, podem ser usadas para fotoidentificação. Ok, aqui a Gabriela pergunta o artigo que juntava os dois métodos, identificação por distância e PAM. Portanto, a amostragem por distâncias e PAM, o primeiro artigo que eu mostrei, este artigo não é sobre esse método em particular. Este sim, é portanto este Data Fusion for Marine Mammals, ok? É este artigo aqui. Ahm, tô- Gabriela, provavelmente agora consegues ver e qualquer coisa tiras um screenshot para depois poderes pesquisar. Eu vou deixar aqui como está para já. É uma leitura um bocado pesada, mas acho que do ponto de vista estatístico, que isto é um artigo estatístico, mas é super interessante perceber que é uma coisa que pode ser feita. E como vocês podem ver, artigo 2024, isto são mesmo coisas novas que estão a acontecer neste momento, ok? São métodos novos. Ok. Há mais alguma pergunta? Gabriela, não há previsões para se tentar fazer algo do género na costa portuguesa? Ok. Na costa portuguesa faz-se a amostragem por distâncias, já, pelo menos para cetáceos faz-se. Não, não é algo que cubra a costa portuguesa com muita regularidade, é mais ou menos a cada 4 ou 5 anos, que são os scan surveys, ahm, que são, e que podes pesquisar, eu vou escrever aqui no chat. Está aí no chat para vocês pesquisarem se quiserem os scan surveys. Neste momento já houve 4 surveys na Europa e são surveys feitos uh, ao nível europeu. Já foram feitos 4 no verão e já houve um preliminar no inverno, mas mais para o norte da Europa. Estes, este tipo de esforço de amostragem por distâncias uh, inicialmente era reduzido na costa portuguesa, mas tem-se estado a expandir e tem ido cada vez mais longe. Por outro lado, para as aves, por exemplo, a CPEA usa um método adaptado de amostragem por distâncias, que é o método ESAS, é uma adaptação da amostragem por distâncias, e a CPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, faz com regularidade a amostragem por distâncias para aves marinhas na costa portuguesa. E nós temos, de facto, alguns.
aparelhos de detecção de som no mar, mas que neste momento não sei o que é que pode já ter saído ou não sobre eles. Eventual Há depois aqui algumas coisas que eu sei que estão a acontecer, mas que eu não as posso dizer muito, porque ainda estão em desenvolvimento, mas há de facto cada vez mais pressão para acontecer algo, nas costas do Atlântico, de um modo geral, que use este tipo de métodos. As costas do Atlântico englobam também a costa portuguesa. E acho que não posso dizer muito mais do que isso, porque também é um projeto em que eu por acaso estou envolvido, mas que hum, não é meu para dizer mais do que isto. Mas que, pronto. Não sei se isto responde à pergunta. Obrigado, Gabriel. Bom, se não houver mais nenhuma pergunta, hum, darei dada por terminada, portanto, dou-vos mais uns segundos para fazerem mais alguma pergunta se tiverem. Hum, Agradeço-vos imenso por terem vindo, ainda tivemos mais do que 20 participantes nesta reunião e às 9 da noite numa sexta-feira, é impressionante, portanto, muito obrigado por terem vindo. Espero que vos tenha conseguido acrescentar alguma informação útil e interessante. Espero não ter sido maçador. Se tiverem alguma pergunta que depois se lembrem, por favor, mandem um e-mail à AIME e eles reencaminharão o e-mail e eu depois vou-vos responder, ok? Obrigado a todos e